Shalom, homens de honra, 27 de fevereiro, mais um devocional aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então, para o versículo. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos, nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo, mas nas tábuas de carne do coração. Segundo Coríntios 3, verso 1 a 3. Amém? Temos uma breve explicação desse versículo hoje aqui, ó. Vamos lá então. Em 2 Coríntios 3, verso 1 a 3, ele fala assim, o apóstolo Paulo, para nós. Os verdadeiros servos de Deus não precisam de cartas de recomendação humanas, porque a própria vida das pessoas transformadas é a prova do ministério. Ele diz que os cristãos são cartas de Cristo, escritas não com tintas, mas pelo Espírito de Deus. Não é em tábuas de pedra, mas no coração. Olha isso, pessoal. Nós não somos os servos de Deus, não são escritos por tintas. E nem ele está escrito no Espírito de Deus. Não por tábuas de pedras, mas no coração. Olha isso, ele só quer o nosso coração. Hoje isso significa o que para nós? Nossa vida é a maior pregação que fazemos. O que está escrito no nosso caráter fala mais alto do que qualquer discurso. Deus não quer apenas mudança externa, mas transformação interna. Transformação é de dentro para fora. O Espírito Santo escreve uma nova história dentro de nós, visível nas atitudes. Ainda hoje, isso significa o que para nós? O que as pessoas estão lendo quando olham para a sua vida? O que as pessoas estão lendo quando olham para a sua vida? Uma pergunta de reflexão. Se há amor, integridade, fé e caráter, então você está sendo uma carta viva de Cristo nesse tempo. Amém? Então isso em 2 Coríntios 3, verso 1 a 3. Diz isso no nosso versículo devocional. Agora vamos para mensagens do nosso devocional. 27 de fevereiro, carta vivas. Somos chamados para sermos carta vivas, uma expressão tangível da palavra de Deus, endereçadas ao mundo. A nossa vida deve ser uma mensagem viva de cura, ressurreição, transformação e prosperidade. Cada experiência, erro e acerto que vivemos é uma parte do evangelho que compartilhamos com aqueles ao nosso redor. Assim, a pergunta que devemos nos fazer é: o que as pessoas veem ao nos lerem? A essência do nosso testemunho é que ele não é apenas uma narrativa de palavras, mas uma vivência que reflete a graça e o amor do Pai. Como profetas do nosso tempo, somos chamados para não nos confortarmos com os padrões desse mundo, mas a sermos transformadores, culturais, renovando a nossa mente segundo os princípios do céu. O pecado pode adulterar a nossa mensagem, mas a fé e o amor nos capacita para superar as pressões e desafios. Tal como uma vara de salto que se dobra,
mas não se quebram, impulsionando-nos para atingirmos nossas alturas. O nosso chamado é ser a boca de Deus na terra, trazendo a existência aquilo que já está disponível nos céus. Assim como o profeta foi instruído a falar ao vale de ossos secos, somos convidados para sermos agentes de transformação, transmitindo a esperança e a alegria que o Senhor nos concede. Que a nossa vida, como uma carta viva, inspire outros a crerem no milagre da nova vida em Cristo. Olha isso, pessoal. Nossa mensagem fala o que para nós aqui? Para nós não sermos agentes transformadores culturais, renovando a nossa mente segundo os princípios do céu. Conclusão: não se amoldar ao padrão desse mundo, se amoldar ao padrão de Deus, pois a transformação ela vem de dentro para fora. O que você vive na palavra, o que você lê na palavra, você tem que viver a palavra. A partir do momento que você vive a palavra, a transformação está sendo interna. E todos ao seu redor vão ver a mudança. Amém? Vamos para a oração do nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão entrando na live, sejam muito bem-vindos. Quero agora que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do dia. Senhor, ajude-me a ser uma carta viva que reflita a sua essência. Que as minhas palavras e ações sejam um testemunho autêntico da sua graça e amor. Capacite-me para não me conformar com este mundo, mas ser um agente de transformação, superando desafios com fé e amor. Que eu possa transmitir a esperança e a alegria que vem do Senhor. Amém? Podem abrir os olhos. Que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, que alguém vai precisar dessa palavra do dia, do nosso devocional. Amém? Então nosso devocional fala para nós lermos aqui Romanos 12:2. Eu vou ler para vocês, que a Bíblia está até aberta aqui. A minha Bíblia é King James atualizada. Vamos lá. Romanos 12:2 fala o quê? E não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo, algumas Bíblias estão. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós acessarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos se amoldar ao padrão desse mundo. Amém? Pois a transformação vem aonde? De dentro para fora. A mudança vem aonde? Mudança da mente. Nós temos que mudar nossa mente, nossa visão, nosso falar com o nosso cônjuge, ou com nossos filhos, ou com outras pessoas. Sempre falar com amor, para que assim nós possamos se amoldar ao padrão de Deus. Amém? E viver a palavra. Falar a palavra e viver a palavra diariamente. Para que assim nós consigamos viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o nosso versículo fala isso. Não se amoldar ao padrão desse mundo. Resumindo. Ok? Agora vamos para a explicação do nosso versículo. Vamos lá. O apóstolo Paulo nos ensina que não devemos viver no modo automático, na cultura atual. O mundo pressiona para que pensemos, hajamos e decidimos como todos. Mas Deus nos chama para uma mentalidade transformadora. Ok? Que eu falei? Primeiro vem a mudança de mente. A transformação começa na mente. Olha lá.
Mudança de pensamentos, mudança de atitudes e mudanças de decisões. Temos que decidir a mudar, senão não adianta nada. Isso significa o que hoje para nós? Não aceitar padrões errados só porque são comuns. Filtrar o que entra na mente. Redes sociais, conversas, valores. Buscar a direção de Deus antes de agir. Tudo que eu for fazer a partir de hoje, Deus gostaria que eu fizesse isso? Se pergunte. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Então se pergunte. Deus gostaria que eu fizesse isso hoje? Aí você vai ter a resposta. Aí você vai ter como agir. Amém? Quando a mente é renovada pela palavra, conseguimos discernir e viver a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mesmo em meio a um mundo confuso. Na prática, isso quer dizer o que para nós? Quem muda a mente, muda o destino. Amém? Então é isso. Primeira coisa, mudança de mente. Depois, a mudança vem de dentro para fora. E ele só quer o quê? A boa, perfeita e agradável. Para nós andarmos com ele. Mas ele quer o quê? Nosso coração. E que nós andemos pela palavra. O que nós lemos, nós temos que fazer. Amém? Porque quem está no controle de tudo, quem é? É ele. O Deus soberano nas nossas vidas. Todas as conquistas, tudo que nós fazemos, o ar que nós estamos respirando agora, quem é? De quem é? É dele. Então, para nós aprendermos, para nós podermos andar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que nem fala Romanos 12:2, temos que deixar ele nos guiar. Mudar, decidir. Amém? Então é isso. E vamos para a frase final do nosso devocional. Somos cartas vivas endereçadas por Deus aos homens. E por meio de nós que a palavra deve ser concretizada. Olha lá, pessoal. A palavra deve ser concretizada. Por meio de quem? De nós. Temos que andar na palavra e fazer a palavra. O que nós falamos, nós temos que fazer, decidir fazer. Amém? Porque nós estamos falando da palavra. Quem é a palavra? É a Bíblia. Amém? Então tudo que está escrito aqui, nós temos que seguir. Porque só o nosso Deus soberano está no controle. Amém? Quero aqui que vocês tenham um dia abençoado. Que Deus proteja vocês com a armadura dele, da cabeça às plantas dos pés. Não só vocês, como seus familiares também. Que vocês tenham um dia produtivo e cheio de bênçãos. Amém?